Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Rosa Lu e vim conversar hoje com vocês sobre consumo versus consumismo e sobre a morte do cidadão para o nascimento do consumidor. Parece um pouco drástico, né? Mas acompanhe aqui meu raciocínio. O que é um consumo? Consumo é aquilo que você precisa para viver, é inerente a qualquer vida do planeta. E o que é o consumismo? O consumismo é para além do consumo. É uma necessidade que você realmente, de fato, não tem. Ela foi gerada, foi criada por artifícios sociais. Vou pedir para que vocês acompanhem aqui uma historinha bem breve que eu vou contar, fazendo um super resumo. Eu vou deixar o link de um documentário super interessante, que ele tem 4 partes. Se vocês conseguirem assistir, assistam, porque ele abre a mente, ele traz concepções novas, ele é muito interessante, tá? Vamos lá. Um sobrinho do Freud, chamado Edward Bentley, pegou as ideias do tio sobre manipulação de massa e pensou, cara, posso ganhar dinheiro com isso. Junta-se a isso uma época onde os Estados Unidos vinham de um pós-guerra, que teve uma superprodução, muita coisa em estoque, era necessário mudar a forma de consumo do cidadão. E para completar, algumas empresas precisavam de novos artifícios e gatilhos para estimular justamente esse consumo, essa forma de consumir diferente. E daí eu vou fazer um resumão. Um banqueiro chamou o cara, sobrinho do Freud, e falou o seguinte, ele é o pai da propaganda, tá, inclusive. Até hoje os artifícios que ele gerou para consumo de massa funcionam e são muito bem aplicados na maioria das propagandas que a gente vê. E daí o banqueiro falou assim, cara, a gente precisa mudar essa forma. Eu preciso que você crie um jeito diferente. Daí ele pegou as ideias do tio, pegou as ideias de outros caras e criou técnicas e ferramentas que realmente são muito efetivas. Tá, vou dar um exemplo. Bom, no pós-guerra dos Estados Unidos, quem que vai pra guerra? Na sua maioria, homem, né? Quem consumia cigarro nessa época? Homem. Então a Luke Strike estava bem mal assim das pernas e pensou, a gente precisa alterar a forma como se consome. Só que as mulheres não podiam consumir cigarro na rua porque era um tabu. Uma mulher não podia, uma mulher de bem, uma mulher não podia consumir cigarro, era absurdo que a mulher consumisse. Então, ele pensou, ok, já sei o que fazer. Tô fazendo um super resumão, assistam o documentário que ele apresenta tudo que vocês precisam para saber. E daí, tipo, ele pensou, ok, a gente precisa fazer essas mulheres fumarem, porque os homens eles foram para a guerra, a maioria, né, ou morreu ou voltou não muito bem. Então a gente precisa fazer com que essas mulheres, elas de fato consumam mesmo na rua. E como que a gente vai fazer isso? Vamos mudar a forma como se vê o cigarro. Então ele juntou um grupo de mulheres lindas, jovens, bem socialmente, bem vestidas e tudo mais, levou para um evento nos Estados Unidos, que é um evento de Páscoa. Esse evento, ele acontece todos os anos e ele é amplamente divulgado. E aí ele conversou com a mídia e pediu para que em determinado horário e local a mídia trouxesse, estivesse presente para... Esse som não estava previsto, mas enfim, para... que eles pegassem um momento muito importante para essa mudança de concepção, veja só. Então ele pegou essas mulheres lindas e maravilhosas e pediu para que elas colocassem na sua cinta liga ali, cigarro. A mulher não podia fumar, mas elas colocaram um cigarro ali na cinta liga. Num determinado horário, num determinado momento, ele fez com que todas as mulheres tirassem o cigarro teatralmente, né, aquela coisa toda, e fumassem ali para todo mundo ver. E aí a mídia pegou e tudo, elas chamaram esse movimento de tochas da liberdade, fazendo um link, uma ligação com o movimento sufragista, que é o feminismo que a gente conhece como feminismo hoje, né? Que gerou o feminismo de hoje. E aí o movimento sufragista, ele trazia justamente o quê? Que as mulheres, elas tinham que ter o mesmo direito que os homens. Então, obviamente, que associado ao movimento sufragista, aquele movimento chamado de tocha da liberdade, fez com que as mulheres achassem que para elas serem vistas como iguais, elas poderiam usar o cigarro em público, que não era usado por ser considerado muito fálico. Enfim,
E aí elas poderiam ter o seu próprio poder fálico, podendo fumar em público. Dito isso, o movimento cresceu, foi amplamente divulgado e o consumo entre as mulheres de cigarro aumentou enormemente. As mulheres que fumavam eram tidas como transformadoras sociais, eram tidas como grandes mulheres, revolucionárias, feministas, independentes, fortes. E isso passou a ser usado em filmes. Naquela época passou a ser usado em filmes. Mas tudo isso ligado ao carinha lá, sobrinho do Freud, tá? Então, quando a gente fala desse movimento, né, Tochas da Liberdade e tal, e a gente traz para os dias de hoje, o que você consegue pensar? Consegue imaginar, perceber que ali naquelas redes sociais que você consome, não tem ali algumas mulheres lindas e maravilhosas que são pagas para usar coisas que normalmente você não precisa? Continuando, né? Então, você consegue ver, por exemplo, no Insta, né? Mulheres lindas, bem vestidas, que desejam, que passaram a ser símbolos daquilo que a maioria das mulheres segue, procura ter. Às vezes dentro das suas características, dentro de grupos sociais, aquilo que ela se identifica. Então, o consumo, hoje, ele é não só pelo que você precisa, mas pelo que você deseja. E isso foi gerado por esse cara aí que eu falei pra vocês, tá? Ele é o pai da publicidade e propaganda. Hoje ele morreu com 107 anos e tem livros lançados, ele é bem reverenciado por conta dessas transformações na forma de consumir que ele promoveu junto com banqueiros, junto com peixe grande, tá? Então, dito isso, veja, a manipulação da massa, ela aconteceu ali depois do pós-guerra, né? Ele aconteceu no pós-guerra. A manipulação de massas para consumo. E isso foi aumentando, foi sendo melhorado, foi sendo justificado socialmente como crescimento econômico. E aí hoje a gente consome baseado no que a gente deseja, no que a gente deseja ser. Então, voltando rapidamente a falar aqui sobre o consumo e a forma como se é consumido, hoje em dia a gente consome pelo desejo e não pela necessidade. Muitas vezes um desejo que é criado para sobrepor, segundo Freud, instintos primitivos, desejos primitivos. Mas essa é uma outra história. Eu quero trazer para vocês uma outra reflexão sobre a ética, como essa necessidade é gerada. Vamos parar para pensar aqui no universo de uma criança, né? Você já deve ter assistido propaganda para criança. Para pensar numa propaganda para criança. É justo que uma propaganda seja direcionada para um público que não tem seus filtros racionais ainda completamente formados? Será que é ético que essas empresas mantenham propagandas que são direcionadas com a linguagem daquela criança, sem que aquela criança possa sequer ter o direito de fazer um filtro racional? Ah, mas o dinheiro não é dela, justamente. Porque o pai tem filtro racional, a mãe tem filtro racional, a madrinha, a avó tem filtro racional, mas a criança não. E daí agora eu vou trazer uma outra ideia. Pensa comigo. Vamos lá, pensa comigo. Eu vou contar uma historinha, alguns de vocês já devem ter me ouvido contar essa história, tá? Eu tenho uma filha de 4 anos, quando ela tinha 3 anos eu assinei a TV a cabo, né? Daí ali naquela TV a cabo, o que extremamente me incomoda extremamente é que eu tenho que pagar propaganda. Eu tô pagando uma TV fechada e eu tô pagando pra ela assistir propaganda. Uma dessas propagandas tinha uma menina com um vestido da Frozen. Eu não sou muito de princesa, mas ela pediu o vestido da Frozen. Na propaganda a menina rodava e o vestido saía gelinho, aquela coisa toda. Ela pediu pra eu comprar, insistiu e eu comprei. Levei pra casa toda feliz e mostrei pra ela. Ela vestiu toda feliz, rodou e não saiu gelinho. Ela virou pra mim e falou: mamãe, você comprou o vestido errado? Eu falei: não, filha, é esse aqui, ó, o vestido da Disney, da Frozen. Frozen, aqui, ó, Disney. Ela não queria aquele vestido, ela queria o efeito que ela viu na propaganda. Porque aquela criança não tem filtros para entender que aquele vestido não funciona daquela forma, para diferenciar a fantasia, tá? E aí, com isso, o que eu quero dizer?
Quero dizer que é muito mais fácil vender para o pai assim. E muitas vezes existe um vínculo que é quebrado, porque eu estou dizendo para ela que aquilo não existe, ela está vendo ali, mas eu estou vendo que existe. Você já ouviu assim, nunca mais vou comprar nada pro Enzo, pra Valentina, nunca mais vou comprar nada, brinca 10 minutos e esquece, né? Aquele carrinho que ele pedia tanto para comprar, comprei, nem tá usando. Por quê? Ele não quer o carrinho. Ele quer o efeito que ele viu naquela propaganda. Você entende? Que você não vai conseguir comprar. E que gera uma inconformidade na criança. Uma insatisfação na criança. E quebra um vínculo. Porque o pai culpa a criança, a mãe culpa a criança. E a criança deixa de confiar que o pai entenda o que ele está falando. O que ele está sentindo. Vamos aqui trazer essa mesma percepção para uma outra ocasião. Eu estou indo no supermercado com a minha filha. No supermercado a gente passa pelos brócolis, abacate, tomate. A gente passa por diversas sessões e nenhuma dessas sessões conversa com ela, né? Não tem a linguagem dela ali. Por quê? O abacate e o brócolis não conversam com ela, não tem a linguagem dela. Mas você vai ali numa sessão de transgênicos, de biscoito recheado, bolacha recheada. É biscoito, tá? Mas vamos lá, bolacha. Bolacha recheada. E aquela sessão de transgênicos, de açúcar puro, que não tem um nutriente, conversa com ela. Ali tem os seus mascotes. Aquilo que ela desenha, aqueles personagens que ela conhece dos desenhos que ela adora. Aquela sessão que não é necessária, não é necessidade para uma criança, conversa com ela. Aquela não é necessária. O pai sabe que não é necessário, a mãe sabe que não é necessário, então ela não vai fazer questão de comprar. Normalmente, né? Então eles precisam de artifícios. E esse artifício é usar a linguagem da criança. É a única sessão do supermercado que conversa com ela. Dito isso, eu te pergunto, existe ética no consumo? No consumismo? Existe? De onde vem a ética? O que é ética? Como que ela pode ser aplicada? Como que ela pode ser cobrada? Se ela é tão implícita, se ela é tão sutil, muitas vezes de uma sutileza que você nem se percebe, mas você está tentando seguir um estereótipo que não é seu, só porque ele é o mais aceito socialmente, você nem se percebe. Você está seguindo influencers e blogueiras que nem não fazem parte do seu universo, mas que você vai se esforçar muito e gastar muito do seu tempo e do seu dinheiro para caber naquele universo que não é o seu, com o qual inicialmente você nem se identificaria se não existisse ali todo um processo implícito para o consumo. Então, fechando aqui sobre a psicologia de massa e como que ela é usada para o consumo das massas, né, para manipulação das massas, e isso também quero deixar claro que isso se estende para a política e outros artifícios, tá? A política de massa, ela fala que o indivíduo ele perde um pouco da sua individualidade quando está na massa. Bem antigamente, antropólogos contam que a ideia de indivíduo nem era existida, não existia, não era nem concebida ainda. As pessoas elas trabalhavam pelo grupo, elas funcionavam em função do grupo, o que era melhor para o grupo, somente isso. Então a sensação de que estando num grupo, o indivíduo perde um pouco da sua individualidade, seus valores individuais e começam a existir e a ter atitudes que aquele grupo considera que fortalece ele. Por aceitação, por sensação de pertencimento, existem várias justificativas para isso. Bom, então a gente tem uma perspectiva mais geralzona, tá? Sobre como que o consumo chegou ao processo que a gente vê hoje, quais tratativas que ele
que ele faz. Eu vou deixar para vocês 2 vídeos para que vocês assistam. No primeiro vídeo, você vai ter todos os elementos de uma propaganda, né? Quase todos os elementos de uma propaganda, que é uma causa, uma história, uma supervalorização, música, mulheres lindíssimas e uma outra propaganda, um outro vídeo que faz parte, na verdade, de um filme chamado O Primeiro Mentiroso. Eu vou contextualizar vocês, basicamente, sobre o que é esse filme, para que vocês compreendam como que essa propaganda foi feita e por que ela foi feita daquele jeito, tá? O filme Primeiro Mentiroso é um filme que conta a história de um cara que descobre a mentira. Ele vive num mundo perfeito onde não existe mentira. E ele descobre que é possível mentir. Numa parte do filme, num momento do filme, ele vai contar para os colegas que ele descobriu a mentira, mas ele nem sequer existe um termo para isso. O que é bem interessante. Então, num dado momento, ele chega para os colegas e fala assim: cara, eu descobri uma coisa que não existe nesse filme, né? Que eu tô te falando. Que coisa que não existe? Não tem nome, a coisa simplesmente não existe. Cara, eu não tô entendendo o que você tá falando. Como assim? Ele é bem branco e ele fala assim: eu sou negro. Aí os caras: putz, você tem mesmo uns traços, eu tinha percebido mesmo alguma coisa assim em você. E daí ele diz assim: eu inventei a bicicleta, fui eu que inventei a bicicleta. E os caras: nossa, tu é muito gênio, eu sou muito orgulhoso de você, eu tô muito orgulhoso de ser seu amigo e tal. Aí ele diz assim: esse meu braço aqui é mecânico. E eles dizem: pô, que trabalho perfeito. Ele conta uma coisa que não é real. Então, assim, no universo da propaganda, esse universo precisa de fantasia, precisa fazer você desejar ser algo que você não é, ou desejar você ter aquilo, o resultado daquilo, status, seguidores, dinheiro, fama, sei lá, ser reverenciado, ser desejado, né? Então, trata basicamente de fazer você fantasiar ter aquilo ali, né? Para isso. Então, nesses 2 vídeos que eu vou postar para vocês, fica bem claro como que é o universo contado, das coisas contadas como elas são, de fato, e como que ela é fantasiada para que você tenha a sensação de que necessita daquilo, ou de que precisa daquilo, ou de que aquilo faz parte do que você deseja ser. Vamos fazer aqui mais um exemplo bem rápido. A mulher tá correndo, roupa fitness, parque, corpo super integrado ali com o propósito dela, ela para e bebe uma Coca-Cola. Te dá sede? Quando faz aquele barulhinho? Sua cabeça associa e você pensa: nossa, preciso. Fica querendo comprar urgente, tomar, né? Então, a propaganda ela trata disso, de elementos às vezes muito subjetivos.